Oi, gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 16 de maio de 2025, dia em que viraliza nas redes sociais o desembarque oficial da Globo, do Jornal Nacional, do regime Lula. Mas calma, que não viraram nenhum bolsonarista. Agora a estratégia é emplacar a direita permitida, muito provavelmente liderada pelo Temer. Eu quero trazer esse desdobramento para vocês aqui na sequência, por isso já deixa seu like, para que mais pessoas recebam esse conteúdo, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo para frente e deixa aqui nos comentários. Vocês acham que chegou o dia em que a Globo desembarcou ou ainda é tudo jogo do Pix não caiu? Só estão dando um ensaio? O que vocês acham? Acompanhe aqui também alguns escândalos que explodem nessa sexta-feira. Afinal, o regime é só isso que entrega. Escândalo em cima de escândalo, fraude em cima de fraude, marmota em cima de marmota. Começando pela crise nos Correios. Presidente dos Correios ignora a crise e aumenta próprio salário. Estatal vinha acumulando superávit no governo Bolsonaro, cabe a gente lembrar. E a Vanessa Navarro comenta: presidente dos Correios aumenta o próprio salário em meio a prejuízo bilionário, suspendendo férias de funcionários e reduzindo expediente. Surreal. E calma que isso não é tudo. A Ana, lá de Porto Alegre, acaba de compartilhar também. Regime Lula promove apagão de dados sobre repasses públicos e esconde 600 bilhões de reais em convênio. Isso aqui foi publicado agora há pouco, às 11h45 da manhã, e ela ainda comenta, né? Mas pelo menos o amor venceu o ódio. Ainda sobre os escândalos, olha como tudo é previsível. Rafael Gloves gosta de fazer bastante previsão e mais uma vez ele acerta, surpreendendo um total de 0 pessoas. No dia 24 de abril, ele comentava: impossível que bancos não tenham sido utilizados para fraude no INSS. Voltarei neste post em breve. Pois bem, menos de um mês depois, INSS, sindicato do irmão de Lula, filiou aposentados em agência do BMG. Sindinap, que tem irmão do Lula, como vice-presidente, filiou aposentados do INSS em parceria com bancos de crédito consignado. Aí, Rafael Clóvis comenta hoje: vixe, apareceu o primeiro banco. E se especular bem especuladinho, o que tem de banco que vai ser exposto, mas aí é o sistema, meus amigos. Aí é o sistema. Será que vão colocar aí na prova os bancos tupiniquins? O que vocês acham? Comentem aí, porque enquanto tudo isso acontece, Metrópolis traz, abre aspas, nunca vi na vida, fecha aspas, diz aposentado filiado à entidade do irmão de Lula. Aposentado de 63 anos, vive na Bahia e foi filiado à entidade que fica em São Paulo, tendo desconto de mensalidade no INSS entre 2021 e 2024. Esta é a imagem daqueles que Lula não perdoa. Quando eu falo que se tem uma coisa que esse cara não é, preconceituoso. Trapassa tudo e a todos, independente da sua orientação sexual, da sua cor de pele, independente se é novo, se é velho, o cara não perdoa ninguém. E falando sobre perdão, quem parece que não vai perdoar o Lula agora, chegou a hora. Aquilo que eu venho falando há alguns meses atrás, parece que chega um momento. Kim Paim, oficial. Globo inicia desembarque do regime Lula para subir no barco dos governadores democráticos. A terceira via lança. Lula e o PT foram demolidos no Jornal Nacional para todo o Brasil. O fim de Lula será melancólico. Cabe à direita rejeitar aí o candidato da Globo, Temer. E aí eu trago aqui para vocês a sequência, o vídeo de 3 minutos e 26 da Globo descendo-lhe o sarrafo no lombo do 9 dedos. Acompanhe aqui na sequência o momento que Kim Paim considera como desembarque oficial. O que vocês acham? Assistam e deixem a opinião de vocês. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estimam que o esquema de fraudes em descontos de segurados do INSS desviou mais de 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024. Mas ano após ano, deputados e senadores
governistas e de oposição aprovaram medidas para adiar um maior controle dos descontos. Em janeiro de 2019, o governo do então presidente Jair Bolsonaro enviou uma medida provisória para o Congresso que tratava de combate a fraudes na Previdência. Uma das ações previa que os descontos fossem revalidados a cada ano. O relator da MP, o então deputado Paulo Eduardo Martins, do PL, reconhecia a atuação abusiva de algumas entidades que muitas vezes realizavam descontos sem autorização. Mas disse que o prazo de 1 ano não era praticável, dadas as dificuldades para a sua adoção. O senador Jacques Wagner, do PT, disse que era preciso combater as fraudes, mas defendeu autonomia na cobrança. Não vejo por que o governo, que acaba de publicar uma medida provisória sobre a liberdade da economia e não aceita a liberdade das relações sindicais entre partes. Se o cidadão concedeu, se assinou, se ele não quiser mais contribuir, ele vai lá e diz: eu não quero mais contribuir. Ninguém mete a mão naquilo que é seu. O relator da MP propôs, depois de uma complementação de voto, a revalidação dos descontos a cada 3 anos. A regra passaria a valer só a partir de 31 de dezembro de 2021. A mudança teve o apoio de deputados e senadores, governistas e de oposição. O Congresso aprovou o adiamento do controle dos descontos das mensalidades das entidades e a medida foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Em março de 2021, veio novo adiamento. O deputado capitão Alberto Neto, do PL, era relator de uma medida provisória que tratava de crédito consignado para aposentados e incluiu na MP a prorrogação para dezembro de 2022 da entrada em vigor da regra de controle das mensalidades. Esse texto, foi construído junto com as associações que fazem parte do Conselho do INSS e foi chegado num consenso que nós vamos ampliar por 2 anos esse recadastramento. 1 ano já está expresso em lei, mais 1 ano, e um outro ano com a pedido do INSS, para justificar se aquela associação verificar se aquela associação está fazendo o seu papel, se não está. Aprovado pelo Congresso, o adiamento foi sancionado por Bolsonaro. No ano seguinte, em março de 2022, o Congresso repetiu a estratégia. Na medida provisória que tratava de microcrédito digital para empreendedores, o relator na Câmara, então deputado Luiz Miranda, na época do Republicanos, apresentou uma emenda com o apoio da oposição que acabou com a exigência de revalidação dos descontos do INSS. A medida também foi sancionada por Bolsonaro. De 2023 para cá, o Congresso não aprovou nenhuma nova medida legislativa sobre os descontos. Tá aí, ó. A Globo expondo todos os detalhes dos feitos do presidente Bolsonaro. Olha, não imaginava tão cedo que a Globo ia dar tanto espaço para o presidente Bolsonaro. O que vocês acham? Descendo o sarrafo ali no PT, mostrando, expondo Jacques Wagner, parece que a coisa ficou de mal a pior. E esse vídeo viralizou na manhã dessa sexta-feira. Aqui o Intercorrupt comenta, né? Jornal Nacional largou a mão do regime Lula, do Mudo BR. Jornal Nacional coloca a batata quente do INSS no colo do Lula. E aí ainda tem mais um ponto da Globo. Perfil do PT de São Paulo toma 2 checadas com matéria do seu maior aliado, a Globo. Mais uma e Lula pode ligar direto para os seus amigos, os filhos do Roberto Marinho, para escolher a música ao vivo no Fantástico. Tá aí as checadas aqui, ó. Todas. Deixa eu abrir isso aqui. Isso aqui é interessante mostrar para vocês no detalhe. Aqui, ó. Todas as checadas com link da Globo aqui. As 2 checadas, ó. Lula salvou o INSS. Só que não. E aí aqui a outra checada. Se tivesse golpe, tivesse dado certo, roubalheira no INSS continua e você jamais ficaria sabendo. E aí, toma ele, link da Globo, UOL e CNN. Meu Deus, que vergonha alheia. E aí eu finalizo com a análise da Ana. A Globo meteu a fraude do INSS na escalada do Jornal Nacional, inclusive falando da MP do Bolsonaro para evitar os roubos, que foi desmantelada pelo Congresso.
É oficial, a Globo desembarcou do governo Lula e tá fingindo que nunca apoiou o painho. Bem-vindo às eleições de 2026. Os jogos começaram. O que vocês acham sobre isso tudo? Deixa aí nos comentários, curta, comentem, compartilhem. É tudo muito previsível. Lá atrás, em março, eu já falava. Não acredito que passe no mais tardar de maio para a Globo desembarcar do regime Lula. Aí, totalmente previsível. Ninguém precisa ser aí expert em política para entender o óbvio. A cada dia que passa, fica mais fácil entender os próximos passos, os próximos desdobramentos. Por isso eu venho falando, esse mal vai cair por terra. É nítido, só não vê quem não quer. Até os mais pessimistas começam a enxergar aquilo que eu venho falando diariamente para vocês. Tem a nossa fé, tem as nossas orações, tem nosso jejum, mas além disso tudo, tem a burrice da esquerda. Curta, comenta e compartilhe caso você possa e você queira me ajudar de alguma maneira, além do seu engajamento. Aqui do lado do QR Code, abaixo deixar Pix. Lembrando que é sempre muito importante aí o seu apoio direto e indireto. Em tempos sombrios, agora nossos vídeos não ultrapassam mais de 10 mil visualizações. Então, conto com o apoio direto de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.